Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. Hoje o nosso tema vai ser, vamos falar um pouco sobre evolução espiritual da humanidade. Baseado no que eu quero falar isso? Eu acabei de ler este livro, O Espírito e o Tempo. Esse livro é do Herculano Pires. Quem aqui não conhece o Herculano Pires, né? Mas vamos lá. Quem não conhece o professor Herculano Pires, ele foi, já desencarnou, é evidente, um dos maiores conhecedores do espiritismo, talvez que o mundo conheceu. Pelo menos no Brasil é certeza. A ponto de o Emmanuel tecer um comentário sobre ele, dizendo: Herculano Pires foi o metro que melhor mediu Kardec. Sem dúvida nenhuma. Ele era um professor, filósofo, e trouxe a sua contribuição com uma infinidade de livros. São livros complexos, não são livros simples, são livros bem profundos, que trabalham a filosofia e o espiritismo em toda a sua profundidade. Quem quiser estudar o espiritismo com muita profundidade, leia os livros de Herculano e vai perceber isso. E esse livro, O Espírito e o Tempo, ele faz um estudo de evolução espiritual. E é o que nós vamos tentar conversar um pouquinho aqui. A humanidade evolui materialmente, sem dúvida nenhuma. Se você pegar o homem da Idade da Pedra e nós hoje, houve uma evolução material, uma evolução social, uma evolução cultural, uma série de aspectos. A evolução espiritual também ocorreu, sem a menor dúvida, mas não nos mesmos passos que as outras. Veja lá, o professor Herculano, ele divide os horizontes da evolução humana. Ele começa com uma coisa chamada horizonte tribal. O que vem a ser isso? O homem lá da pré-história, em que acreditava na existência de objetos divinos. Então a lua é divino, o sol, as montanhas. Até hoje tem pessoas que misturam a obra com o Criador. Aquela montanha é Deus. Não, aquela montanha é uma obra de Deus. Esse quadro aqui, o pintor pintou esse quadro, então ele é essa pintura. Não, ele não é. Ele é um ser humano. Aquela pintura é uma obra dele, tem a assinatura dele. Então, o homem tribal fazia essa mistura, e até hoje muitas pessoas fazem essa mistura. O tempo vai caminhando, o homem vai vamos dizer assim, vai se conhecendo cada vez um pouquinho mais, vai convivendo na sociedade e vai percebendo um pouco melhor o aspecto da ligação dele com o mundo, com a divindade. Então, a mediunidade, ela está presente desde o princípio do homem da caverna, que ele ainda tinha uma visão bem bruta, bem tribal mesmo, a respeito da existência da vida, de Deus e tudo mais. Já tinha um mediunismo por trás disso, já existia algum conceito mediúnico, sem a menor dúvida. Ele vai evoluir para um horizonte agrícola, horizonte civilizado. É justamente no momento em que nós começamos a perceber que realmente existe um Deus, que realmente a gente tem estruturas, símbolos que nós seguimos. O homem sempre vive de símbolos, então a existência de Deus, o homem sempre precisou de um objeto. Então, um quadro com a figura de um santo, então ele precisa daquilo para poder se conectar. A cruz é um símbolo, né? E cada religião tem os seus símbolos. Até chegar num horizonte interessante, que é o horizonte profético, em que a mediunidade ela está bem estruturada. Bem estruturada, porque os profetas nada mais eram do que médiums. Só que a profecia, ela tinha um problema. O que o profeta, o médium, percebia
ele transmitia o seu entendimento. Como acontece hoje, quando acontece um efeito mediúnico, a não ser que esse efeito mediúnico seja de uma mediunidade, vamos dizer assim, totalmente mecânica, o que é raríssimo, né? Se não for, vai ter o envolvimento do médium nesse contexto. E o profeta não era diferente. Ele tinha um envolvimento dele, então ele recebia a ideia, claro, que nesse momento ainda, o homem entendia que existia as pessoas e Deus. Entre nós e Deus, os anjos, os serafins, havia então um grupo privilegiado. E esse grupo existia aqueles que não concordam com Deus e os famosos anjos caídos. Mas veja, é bastante raso essas análises. Elas não têm uma profundidade lógica, racional. A aceitação, quando não era assim, automática, ele falou bonito, eu concordo com tudo que ele falou e morreu história. Por outro lado, era imposto. Você tem que acreditar, porque se você não acreditar, você vai ser expulso. Alguém aqui já deve ter estudado, quando você lá na Europa Antiga, na Idade Média, não concordava com a igreja, você era morto. A igreja punha fogo, matava as pessoas que não concordassem com a igreja. É exatamente isso. Então, o processo evolutivo, ele demanda muito tempo. Do homem da pedra, passando pelo Egito Antigo, pela Grécia Antiga, por Roma, há uma evolução por algumas sociedades da existência de um único Deus, mas a maioria das sociedades são politeístas. No Egito Antigo, quando um faraó desencarnava, ou melhor, eles falavam morria, para eles ele virava um deus. Por incrível que pareça, até os dias de hoje tem esse tipo de coisa, né? Quando uma pessoa, um religioso desencarna, ele vira um santo e a partir daí todo mundo começa a atribuir a ele milagres, ou seja, de uma forma ou de outra nós transformamos essas pessoas em deuses. É incrível como você fazer um estudo, principalmente esse livro aqui, todo esse estudo histórico da espiritualidade humana, você vai perceber que muito do que foi feito há 1000, 2000, 5000, 10.000 anos atrás, continua valendo até hoje para muitas sociedades. Então havia esse conflito entre o politeísmo e o monoteísmo. As poucas sociedades no mundo, pelo menos a que eu conheço, a única sociedade que era monoteísta eram os judeus. Eles já tinham naquela época a ideia do Deus Uno. No livro dos Espíritos, a primeira pergunta é: o que é Deus? E a resposta, todo espírita acho que sabe de cor: inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Lá não fala que Deus tinha perna, tinha braço, mas na Bíblia fala que ele é a semelhança, nós somos a semelhança de Deus, não sei o que, não sei o que. Aí, para explicar isso, eu ia demandar muito tempo no momento, o nosso objetivo é outro, mas na verdade, podemos dizer que isso foi construído por pessoas, e nada mais do que a vaidade humana, o egoísmo, o orgulho humano, nada como se colocar igual a Deus. Mas a coisa é muito mais profunda do que isso. Então, houve uma adoração da natureza, ela refletindo como se fosse Deus, e evolui a chegar ao Deus único, que é uma forma mais profunda, mais, no meu ponto de vista, mais correta de enxergar. Porque tem um dito popular que diz que cachorro que tem 2 donos morre de fome, né? Então, sim, existe um Deus no universo. Não é na Terra, é no universo todo. E esse universo, para alguns, é infinito. Então, esse Deus não dá para fechar ele em palavras. Agora, esse Deus é de um nível, é uma energia tão elevada, que está em tudo, e que ele tem os seus agentes.
eu entendo que um dos agentes de Deus é o Mestre Jesus. Sim. Pois é, nós vamos evoluindo. Vamos evoluindo, passa pelos o momento profético, e o homem vai tendo um amadurecimento, vai percebendo um pouquinho mais essa sua relação entre o mundo físico e alguma coisa que tem do outro lado. Aparece Jesus. Jesus já vem trazer para nós amor, perdão, fraternidade, algo que nenhum dos iniciados chegou a esse ponto. Ninguém chegou ao ponto de falar em amor da forma como que Jesus falou, porque ele viveu isso. Para pensar, pessoal. Se imagina pregado numa cruz, depois de sofrer pra caramba, de ser judiado de tudo quanto é jeito. As pessoas que ele ama estavam ali vociferando contra ele, falando um monte de impropérios contra ele. Os seus queridos todos fugiram, largaram ele sozinho ali. Não, sozinho não, porque Maria, Madalena e João ficaram ali do seu lado. Mas aquele monte de gente, cadê? Todo mundo fugiu. E assim mesmo, ele levanta os olhos para o céu e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Sim, por mais que o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência esteja à flor da pele, nós até hoje ainda não sabemos. Até hoje ainda somos crianças se achando inteligente, se achando a melhor bolacha do pacote. Aí, após Jesus, após essa percepção de que existe um Deus e uma infinidade de trabalhadores ligados a Ele, então quando você ora a Deus, a percepção primeira é do seu mentor individual, e isso vai subindo até receber de algum nível da espiritualidade uma ordem para ser feito a sua súplica. Ah, mas a vaidade humana acha que Deus vai vir no seu quarto, ele em forma de gente, para conversar com você. Não dá para a gente ter um pouco de humildade e pensar, não, um mentor veio conversar com você. O seu mentor individual está passando para você o que é possível ser feito, vai ser ajudado, mas nós queremos muito mais. Sim, faz parte da realidade humana. Então, nós continuamos nessa luta e entramos na Idade Média, uma idade terrível da dominação religiosa. Tudo bem que houve uma preservação de valores espirituais através de Giordano Bruno, que Giordano Bruno, na época dele, eu até escrevi um texto sobre isso, nós já falamos, agora que eu estou olhando aqui no meu computador, nós já falamos de Giordano Bruno, já fizemos uma apresentação aqui, um programa falando sobre ele, que ele é queimado nas fogueiras da Inquisição por falar uma coisa absurda. A vida continua, nós somos espíritos eternos, nós vamos e voltamos quantas vezes for necessário. Óbvio, em plena Idade Média não ia fazer outra coisa a não ser queimado. E essa Idade Média persiste por muito tempo, mas o homem continua evoluindo. Contra as pressões religiosas para que isso não acontecesse, mas continua, não tem nada que segura a evolução do planeta. E entramos na Renascença. Retorna a razão, aquela razão que existia lá na Grécia Antiga, por Sócrates, Platão, vários pensadores, aquela razão que sempre esteve com o homem, mas teve que ser, vamos dizer, amortecida, vamos usar essa palavra, ou bloqueada por interesses políticos religiosos, mas entra a Renascença e a razão volta, a lógica. Agora nós temos uma percepção de religiosidade, de espiritualidade maior, e começamos a ter a razão, a análise. Nesse momento acontece um avanço científico extraordinário no planeta, começa essa revolução e, sem dúvida nenhuma, tem um efeito colateral que é o materialismo. Por quê? Porque eu não estou vendo Deus, cadê Deus? Eu não estou vendo.
Você está falando que a gente reencarna? Não tem nada em mim que... Tem sim, está cheio de coisa em você que mostra que você é um ser reencarnado. Deus, nossa, existe um monte de coisa na sua volta que mostra que Deus existe. Pensadores importantes do mundo mostraram a necessidade de que Deus tenha que existir, que senão a vida não faz sentido. Nesse momento, nós estamos em meados do século XIX, aparece o Espiritismo. O Espiritismo vem com uma ciência experimental de verificar essa conexão. Então veja, nós vamos lá do primitivismo da vida, fomos evoluindo, passando por várias sociedades, aperfeiçoando esse conceito de Deus, entrando na era no começo do cristianismo com Jesus, trazendo para nós um lado que nunca ninguém falou, claro que não, que é o amor incondicional, o perdão incondicional, em que Jesus exemplificou tudo isso. Ele só não falou, ele viveu. E aí isso dá um salto muito grande, mas aí a Idade Média segura. Os protestantes, Calvino, Lutero, tiveram uma passagem importante de tirar o evangelho de dentro da igreja e soltar para o mundo. Tudo bem, existiu por trás disso interesses políticos, sempre os interesses políticos, infelizmente, estão por trás de muita coisa, mas foi um passo importante. Tudo para indo preparar o planeta para a entrada do Espiritismo. Quer dizer que o Espiritismo é a coisa mais importante? É extremamente importante. Nós não conhecemos nada ainda do que o Espiritismo nos oferece. Por enquanto, o que nós sabemos do Espiritismo é: a vida continua, os planetas são habitados, seja por corpo físico, seja por espíritos. A caridade, vamos falar, o amor, é um mandamento maior para as nossas vidas. Não importa se nós estamos olhando para a ciência ou para isso, para aquilo outro, é a parte mais importante. E aquele que desencarna, é possível conversar com a gente depois que ele desencarna. Esses postulados espíritas, eles são o que nós conseguimos entender em primeiro ponto, só que o Espiritismo vai muito mais longe. Então, ele é uma ciência experimental, começou através disso, uma filosofia de vida que se baseia na lei de causa e efeito, e uma religião, não uma religião formal, com ritos e tudo mais, mas um sentimento religioso, um aspecto moral, baseado no estudo, no trabalho e na exemplificação de Jesus. A reencarnação, que é uma oportunidade de evolução, correção de erros e aprendizado, não tem como fugir. E isso nos leva a uma coisa que, até o aparecimento do Espiritismo, pouco se preocupava com isso. Jesus nos alertou, a cada um segundo suas obras. Jesus nos alertou: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, que o resto vem de acréscimo. E Jesus nos ensinou uma infinidade de coisas. Agora, o livre-arbítrio é fundamental no momento que nós estamos vivendo. Lá atrás, o homem pré-histórico, as primeiras encarnações nossas, lá atrás, não existia tanto livre-arbítrio, porque nós não tínhamos condições. Mas na medida em que fomos desenvolvendo o raciocínio, o poder de decisão, eu posso fazer assim ou assado. Eu vou fazer assim, que é muito mais fácil, ninguém está vendo mesmo. É porque, sabe como é que mede a evolução espiritual nossa? Não é você falar para todo mundo: eu amo Jesus, isso aí tudo balela, é máscara. Para pensar o que você faz quando você está sozinho. Sozinho. Está deitado na cama, eu durmo. Não, antes de dormir. Ou você está sentado num escritório, só você. O que passa pela tua cabeça? Quando alguém está falando alguma coisa, o que você está pensando? Pensando mal daquela pessoa? Pois é, nós somos o que nós pensamos. Nós somos o que a gente tem dentro de nós. E não o que a boca fala. A boca fala um monte de coisa. Isso aí não tem valor nenhum. Quer dizer, tem valor, mas muito mais valor tem os seus pensamentos, o seu interior.
Normalmente falam que a boca fala do que o coração está cheio. Mas às vezes a boca fala demais também. Mas aí nós entramos no século 20, 21 e deveríamos estar agora já todos envolvidos em amor e verdade para essa nova fase que o planeta tem que adentrar. Mas não estamos. Muitos de nós estamos ainda lá no horizonte tribal, adorando a chuva, o sol. Muitos de nós ainda estamos adorando aquela pessoa que desencarnou e para nós ele virou um Deus. Muitos de nós estamos adorando pessoas, quando na verdade nós tínhamos que olhar as pessoas, os seus exemplos positivos, olhar os seus ensinamentos e trazer para dentro de nós para as nossas mudanças. É a coisa complicada. Nós estamos no século 21 e num balaio de gato, né? Em termos de espiritualidade. Por isso que vamos refletir, vamos começar a colocar as coisas direitinho dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Ler os livros espíritas, assumir, assimilar aquilo, viver, amar, perdoar. É isso que nós estamos precisando fazer. Todos nós, nós todos. E é isso aí. Ficamos por aqui com o nosso programa Espiritismo em Nossas Vidas e até o próximo programa, se Deus assim o permitir.